Aqui com vocês mais uma vez e assim, é sempre com muita alegria que a gente retorna a casa e neste momento nós pedimos aos espíritos amigos que nos intuem para que possamos transmitir um pouco desses ensinamentos do Evangelho que são profundos e que sempre que a gente estuda um pouco, que a gente fala um pouco, mais a gente percebe assim, quão grandioso são as palavras de Cristo. Palavras de vida eterna, conforme nos diz Emmanuel. E hoje, nesse estudo da parábola dos trabalhadores da última hora, que é uma parábola bem conhecida, nós vamos fazer algumas reflexões e fiquem à vontade, podem perguntar, se não entender também podem perguntar ou fazer alguma complementação. Então diz a parábola, que está em Mateus, no capítulo 20, versículos 1 a 16. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Eles disseram: É que ninguém nos assalariou. Então ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só à 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, o dono da vinha disse a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Essa parábola, ela recebeu diversos nomes. Tem a parábola da vinha, parábola do bom servidor, tem a parábola, o nome, né, dos trabalhadores das diversas horas do dia, do empregado generoso e também da 1/10 hora. Então são vários nomes, mas é a mesma parábola. Vamos lembrar que Jesus ele utilizou assim, muitas parábolas. Pelo menos eu estudei recentemente, eu concluí 49 parábolas. E elas todas trazem, né, tem uma alegoria, uma metáfora nessas parábolas, mas traz um ensinamento muito profundo. E Jesus utilizava das parábolas, primeiro que era comum, ele utilizava sempre o cotidiano das pessoas. Então, nessa aqui, por exemplo, ele fala da vinha, que era uma coisa comum, né, daquela época, e por trás disso um grande ensinamento, que é para toda a eternidade. E também usou das parábolas exatamente para que o homem não deturpasse
mensagem. Porque as parábolas, a interpretação pode ser diferente, mas a essência ela permanece. E nesta parábola ele compara o reino dos céus, onde tudo é justiça, com uma situação aparentemente injusta. Porque imagina aquele que trabalhou desde cedo, né, que iniciou o trabalho lá naquela primeira hora, ele vai receber o mesmo tanto daquele que só trabalhou apenas uma hora. Então, a princípio, se nós estivéssemos numa situação dessa, será que a gente não iria reclamar? Por quê? Eu trabalhei muito mais e o outro que trabalhou apenas uma hora recebe o mesmo tanto. Vamos lembrar que lá no Deuteronômio, lá no Pentateuco Mosaico, que são 5 livros, né, que são atribuídos a Moisés, lá fala a respeito dessa relação do trabalho, que o trabalhador ele deveria receber no fim do dia, então, a cada dia ele receberia o seu salário, e que não deveria haver exploração dos pobres. Então, por isso era comum, por isso Jesus utilizou essa parábola falando do fim do dia, de fazer o pagamento. Então isso é uma coisa que era uma cultura, era uma tradição daquela época, pagar diariamente para os trabalhadores. E nessa parábola é importante lembrar que as pessoas trabalhavam ali durante as colheitas e em todas as suas etapas. E eram pessoas pobres, porque esses trabalhadores é como se fosse hoje o assalariado, né, que depende daquele salário ali, que é a conta exata para que ele possa sobreviver. E aquele diz, né, depois nós vamos ver essa questão, mas um denário na época era o dia, era o valor que se pagava a um dia de salário. E segundo algumas pesquisas, né, a Wikipedia mesmo, ela fala que daria, um denário daria para comprar 8 pães. Então, só para a gente ter uma ideia do que seria um denário. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 20, nos traz essa passagem evangélica. E é interessante porque ele é o único capítulo em que Kardec ele não faz comentário. Então, após essa parábola, vem as instruções dos espíritos. Então, não sei se alguém observou isso, mas é interessante. E eles trazem 4 instruções. Eu vou só fazer um pequeno resumo aqui de cada uma para a gente entender. Então, na primeira instrução, que é o Constantino, ele interpreta os trabalhadores da última hora aos espíritas e recomenda que empreguem bem sua existência, que não é mais que um instante fugidio na imensidão dos tempos. Então, empreguem bem o tempo, porque é um instante fugidio na imensidão dos tempos. Ou seja, quando a gente fala que estamos aqui de passagem, a gente não acredita muito nisso não. Porque quando a gente está passando por uma dificuldade, parece que é uma eternidade. Aí a gente acaba não tendo paciência. Quando a gente está no trânsito, ficar 5 minutos parado, parece que é uma eternidade. A gente não tem paciência. 10 minutos, meia hora, é um terror. Isso mostrando assim, como que nós ainda vivemos uma ansiedade muito grande. E é o que ele diz aqui, empreguem bem sua existência, porque é muito rápido. Quer dizer, a nossa passagem aqui na Terra é um piscar de olhos. E na segunda instrução, o Henry Heine, ele considera que Moisés, os apóstolos cristãos, os mártires cristãos, os pais da igreja, os sábios, filósofos, como os trabalhadores das diversas horas do dia, ele considera esse como sendo
como sendo todos. Então todos nós, desde os profetas, que seriam lá os primeiros, depois temos os filósofos, os apóstolos e os trabalhadores. Então, cada hora representa um. Então, isso aí existe um sentido, nós vamos ver o que é esse sentido de por que Jesus fala, né, na terceira hora, na nona e assim por diante. E diz ainda, né, ele reafirma entender que os espíritas são os trabalhadores da última hora. A gente fica imaginando, como assim ser trabalhador da última hora? E na terceira instrução dos espíritos, o Erasto, ele recomenda aos espíritos que divulguem a reencarnação e a elevação dos espíritos e antecipa que os grandes desprezariam seu discurso, os sábios exigiriam provas e os humildes aceitariam. E aí a gente lembra, né, do que Jesus disse a respeito do bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Quer dizer, pobre de espíritos, a gente sabe que são os humildes. E quando ele fala para os apóstolos, né, divulgarem aqueles ensinamentos dele, ele fala procurar as pessoas simples, não os doutores da lei, os doutos, né? Porque eles, pelo orgulho, eles achavam que detinham todo o conhecimento. Então não precisavam daquela mensagem que é, de fato, a verdadeira mensagem. E aí a gente fica pensando, né, em qual situação que a gente se encontra hoje. Quando a gente imagina que já sabe alguma coisa. Tem esse orgulho de achar que tem algum conhecimento e que somos melhores do que o outro, ou que a própria doutrina é melhor do que outras religiões. Lembrar que o que Kardec diz, que a melhor religião é aquela que torna o homem melhor. Então cada um está no seu estágio evolutivo e cada um tem uma necessidade. E a quarta instrução é do Espírito da Verdade. Espírito da Verdade, eu não vou entrar em detalhe, que não é o nosso objetivo, mas existem alguns estudiosos que entendem como sendo o próprio Cristo, em algumas vezes sim, as mensagens, ou um emissário dele, né, que poderia ser o João Batista, como esse Espírito da Verdade, que é sempre emissários de Cristo, então não importa. É como Moisés, quando recebe lá os 10 mandamentos, e ele fala que foi diretamente de Deus. Então Emmanuel nos diz, foi Deus. Foram os emissários de Cristo que trouxeram os 10 mandamentos, né, ditaram os 10 mandamentos para Moisés. E então, assim, Espírito da Verdade, a gente sabe que o comando sempre será de Cristo. Então, o Espírito da Verdade, Cristo. Agora, ele pode mandar emissários em seu nome. Não importa. Estaria exatamente sob a sua supervisão. E aí ele diz o seguinte, que o Espírito da Verdade considera felizes os que trabalharem nos campos do Senhor. Quer dizer, onde são os campos do Senhor? Aqui, no caso, seria a terra, sem interesse e motivados pela caridade, sem interesse. No Livro dos Espíritos, eles nos falam que a caridade, né, mais agradável a Deus é aquela que tem o total desinteresse. Então, total desinteresse. Quando eu pratico algo que eu não espero nada, nenhum obrigado, essa é a verdadeira caridade. E aí a gente pode interpretar aqui dentro dessa parábola as alegorias que Cristo usa. Por exemplo, o pai de família. O pai de família
pode colocar como sendo Deus, que é o Criador, Pai de todos nós. A vinha, a gente poderia considerar a vinha como o próprio universo, que é uma criação de Deus. Mas especificamente nessa parábola, a vinha seria a própria humanidade, né, ou o planeta Terra, que é exatamente o local onde nós estamos e onde a gente vai trabalhar, progredir, evoluir. E essa vinha, ela também refere-se ao volume de responsabilidade que a gente vai exercer aqui. Quando Cristo diz a cada um segundo as suas obras, quer dizer, o que a gente faz, e Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. A gente só recebe aquilo que a gente é capaz. Então ninguém aqui recebe ou recebeu uma carga além das suas forças, porque senão estaria fadado a fracassar. Então a carga, a cruz de cada um é a necessária para o seu aprendizado, para a sua evolução. E os trabalhadores são os seres humanos. E cada um no seu tempo de maturidade. Então nós sabemos que aqui na Terra nós temos, assim, a média, nós estamos numa média, que é um planeta de provas e expiações, então a maioria dos espíritos que são espíritos devedores, espíritos ainda imperfeitos, mas a gente tem espíritos aqui ainda bem primitivos. Nós temos aí algumas tribos muito selvagens que são espíritos muito primitivos, que vieram exatamente para ter essa oportunidade de aprender um pouco mais. E assim como tem os espíritos missionários, espíritos que vêm aqui com uma missão, não como expiação, mas sim para desenvolver uma missão e ajudar a humanidade. Mas a grande maioria somos nós, espíritos devedores. E o trabalho na vinha é exatamente o trabalho no bem, na aquisição de virtudes, que nós viemos exatamente para desenvolver as virtudes e eliminar vícios. Paulo de Tarso ele nos diz que é necessário que morra o homem velho para que nasça o homem novo. Então, vencendo as nossas imperfeições morais, é que nós vamos alcançar essa condição de homem novo. E as horas é qualquer período de tempo, porque vai depender do esforço de cada um. Às vezes a gente fala que não tem tempo, não tem tempo para fazer determinada coisa. Mas se nós pensarmos, o tempo é igual para todos. Por que tem gente que tem muito tempo? Sim, mas que tem muito tempo e faz muita coisa no mesmo tempo. E tem pessoas que dizem que não tem tempo. Principalmente para as questões espirituais. Para ler um livro, para estudar, para praticar a caridade, é um trabalho voluntário, qualquer coisa. Vamos lembrar aqui que a caridade, conforme nós falamos, a última vez que eu vim aqui eu falei nisso, que a caridade a gente pode praticar de 3 maneiras. Através do pensamento, palavra e ação. Então existem diversas formas, então não há desculpa para que a gente fale que não tem tempo para desenvolver intelectualmente e moralmente. E o salário seria a felicidade, que depende exatamente da evolução que a gente alcançou. Tem uma frase que diz que a felicidade não é deste mundo. Quer dizer, quando a gente pensa isso, mas a gente não pode ser feliz aqui? Podemos. Mas é uma felicidade relativa. Não é felicidade plena, porque aqui, num mundo desse, com tanto sofrimento,
Como que a gente pode ter uma felicidade plena? Vendo o irmão sofrendo, vendo tanta desigualdade, tantos crimes acontecendo, tanta violência, guerra. Como que eu posso ser feliz plenamente? Vendo, às vezes, filhos necessitados, pais e assim por diante. Irmãos, né, que estão, às vezes, em situações complexas, mas a felicidade relativa a gente pode alcançar aqui. Agora, essa questão do salário, caritas, espírito, né, caritas, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 14 e 15, ela nos fala sobre a caridade. E tem no item 14 que ela diz o seguinte, que aquele grupo, né, existe um grupo de damas que se reuniam para fazer roupinhas para as crianças, porque estava se aproximando o inverno, e as mães aflitas, né, porque eram pessoas carentes que não tinham como comprar, mas que essas almas bondosas iriam fornecer aquelas roupinhas para essas mães que muitas vezes clamavam, desesperadas, em função dos filhos que não tinham uma roupinha para usar. E aí ela diz o seguinte, isso que é interessante, que ela fala lá, e nós, se referindo aos espíritos, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas obreiras laboriosas uma boa clientela, que as pagará em moeda sonante de bênçãos. Moeda sonante, quer dizer, que dá som de bênção. Aí lembrando lá dos fariseus jogando as moedas, né, para fazer barulho no gasofilácio, né, que era aquele cofre, né, que eram as oferendas, exatamente para demonstrar uma caridade exterior, mas pura falsidade. Então aqui ela nos fala que, assegurando-lhes, né, que as pagará em moeda sonante de bênçãos, a única moeda que circula no céu. E assegurando-lhes ainda, sem medo de nos arriscarmos, que essa moeda não lhes faltará. Então, salário. As bênçãos que receberemos daqueles que tivermos socorrido aqui. Aí Jesus, a gente vai perguntar, né? Quando estavas nu, e nós o vestimos. Quando estava com fome, com sede, demos de beber, demos de comer. Quando estava preso, fomos visitá-lo. E quando estava doente, também fomos visitá-lo. Aí Jesus vai falar assim, toda vez que fizeste a um desses meus pequeninos, fizeste a mim mesmo. E aí a gente fica assim, gente, e aí? Estou fazendo isso de fato? Porque aqui a gente vê duas condições, né, de uma caridade material, que é dar de beber a quem tem sede, de comer a quem tem fome, dar um agasalho a quem tem frio. E isso é caridade material. Agora, e as pessoas que são carentes de esperança, sedentas, né, de conhecimentos, as pessoas que estão muitas vezes desesperadas, estão enfermas da alma, às vezes não é nem do corpo, mas da alma. Quando é que a gente está socorrendo essas pessoas? Por isso que aqui o Espírito, uma das instruções aqui foi exatamente o Espírito, deixa eu ver qual deles que falou isso aqui. Bom, sim. É o Erasto, que ele diz, né, recomenda aos espíritos que divulguem a reencarnação e a elevação dos espíritos. Então aqui nos mostrando assim que
nós que já adquirimos um certo conhecimento da doutrina espírita, não podemos mais alegar ignorância, desconhecimento. E Emmanuel diz que 10 minutos de doutrina espírita, 10 minutos, é o suficiente para nos tornarmos mais responsáveis. 10 minutos. Será que temos mais que isso? Porque é interessante, porque tem pessoas que às vezes passam 20 anos na doutrina espírita e não assimilam nada. Absolutamente nada. Nada. Como se tivesse passado pela doutrina. As pessoas já fui espírito, hoje eu não sou mais. Na verdade, nunca foi. Ele não entendeu o que é doutrina espírita. Não tem como você ter sido espírita, quer dizer, você entender os princípios da doutrina e depois deixar de acreditar. Então, que nunca entendeu, de fato. E ele nos fala aqui também, né, da vinha aqui, sobre o reino dos céus. Então, o reino dos céus a gente sabe que é uma condição íntima. Por isso Cristo diz, o reino dos céus não está ali, nem acolá, ele não é um lugar exterior, mas está dentro de vós, ou dentro de vós. Então, é uma conquista. E a gente só vai conseguir conquistar esse reino dos céus. O caminho são 2. Humildade, caridade. Processo de autoiluminação. Eu preciso, a cada dia, procurar ser uma pessoa melhor. Então, buscando, fazendo com que essa luz que existe em nós, que ela brilhe. Então, esse é um processo de autoiluminação, conforme nos diz Emmanuel. E, sem a caridade, eu não chego a lugar algum. Eu preciso colocar em prática o amor. E a caridade é o amor em ação, ou amor materializado. E o pai de família que saiu de madrugada, que ele diz aqui no início, né, são exatamente o envio de emissários, né, que Cristo vem mandando aqui para a Terra desde os tempos mais remotos. Né? Por exemplo, Moisés, os apóstolos, outros profetas que vêm preparando, que são exatamente, nos traz lá no Antigo Testamento, que é a antiga aliança, né, que vem nos trazer a lei, um fato histórico, mas são espíritos enviados por Cristo para preparar a nova aliança. Nova aliança que é a vinda de Cristo, trazendo a revelação do amor. E a doutrina espírita que vem nos trazer a verdade. A verdade, tudo aquilo que está no Antigo, que Cristo vem nos ensinar, e a doutrina vem nos esclarecer. Então já estamos maduros suficientes para entender essa terceira revelação, que representa a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará da ignorância. E para melhor assim, compreensão desse sentido, né, do ensinamento, porque aparentemente, né, eu disse aqui no início, que parece que há um conflito, né, entre aquele que chegou primeiro e o que chegou por último, que trabalhou muito menos e recebeu a mesma coisa. Então, a princípio, a gente fala assim, pois, é injusto. Então, essa parábola aí tem uma injustiça divina nisso. Então, vamos só fazer uma reflexão aqui. O pai de família, ele pagou aos trabalhadores da primeira hora exatamente o valor que tinha combinado. Então, no final do dia, eu te pagarei 1 denário. Não é isso? Então, não prejudicou ninguém. Pagou o que tinha sido combinado. Quanto aos demais, que chegaram em outras horas, a parábola não diz se foi combinado algum salário ou não. Mas no último,
também não fala o que tinha sido combinado. E aí o próprio senhor da vinha, depois ele justifica aquele ato dizendo que aquele foi um ato de bondade. Então parte da remuneração pelas horas que trabalharam e parte seria um auxílio espontâneo, quer dizer, aqueles que trabalharam apenas uma hora teriam uma parte, mas a outra seria espontaneamente, eu estou doando isso aqui. Agora vamos olhar aqui essa questão desse conflito, né? Inicialmente, que a gente fica imaginando que poderia existir. Tem pessoas que trabalham, às vezes, muitas horas assim, no dia. Aquela pessoa que chega 8 horas em ponto, sai às 6 horas em ponto, trabalha às 8 horas ali certinho. Então cumpre o horário certinho. Durante 40 anos faz aquilo, aposenta e às vezes entra na empresa, nunca teve uma promoção, tá? Nunca saiu daquele patamar desde que quando entrou, recebe meio salário. Aí vem um novinho, recém saído assim, vamos colocar da faculdade. O outro é formado também, tá? Só para não fazer diferenciação. O outro é formado. Mas aí esse novinho chega e trabalha ali. Às vezes até trabalha assim, dentro daquele horário, está cumprindo. Mas em pouco tempo já assumiu posições assim hierárquicas muito mais elevadas, e aquele outro lá que tem 40 anos permanece na mesma. Aí vai falar assim, que injustiça, porque ele tem 40 anos que trabalha, o outro que está chegando agora está numa posição muito melhor. Aí a gente pensa, aí a gente vai falar assim, é injustiça ou é merecimento? Porque às vezes a pessoa que está ali, a questão aqui, eu fazendo isso com relação à reencarnação. Porque tem muitos espíritos que passam aqui diversas reencarnações e continuam sem evoluir assim, dando uma pequena, assim, vai a passo de tartaruga. E tem espíritos que precisam de muito menos reencarnação e evoluem muito mais rápido. Então, a gente vai perceber que quantidade não significa qualidade. Então, a pessoa trabalha 8 horas e não produz muito pouco. Uma trabalha 4, produz muito mais do que aquele que trabalha 8. Aí a gente vai falar assim, mas aquele é muito dedicado. É incompetente. Ele não adianta, não é só dedicação. Precisa ter competência. Não tem qualidade. Ou faz e depois um outro tem que corrigir. Aí tem que novas reencarnações. Então, Emmanuel, na questão 243 do Consolador, ele nos fala que aqui no planeta, todos nós, como espíritos ainda imperfeitos, a gente vai passar por essas dificuldades, pela dor, né, por um processo de aprendizagem, mas que o único espírito que passou aqui sem ter que aprender nada, quer dizer, já veio pronto, foi Cristo. Mas que Cristo ele teve uma evolução em linha reta. Ele fala assim, evolução em linha reta? Será que é possível evoluir? Porque a gente fica assim, ó. A gente vai, dá uma caída, vai lá embaixo, fica, estaciona, depois sobe um pouquinho, vai. Espírito em linha reta seria assim, ó. Ele que não precisa expiar faltas. Não precisa passar pela dor no sentido de pagamento de débito. É possível? Aí a gente vai refletir um pouquinho. São palavras de Emmanuel, então Emmanuel ia falar uma coisa
sem fundamento. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, eles nos dizem que os espíritos foram criados simples e ignorantes, sem ciência, né, sem conhecimento, mas dando a cada um a condição de alcançar perfeição. Pelo esforço que cada um fizer, um dia vai alcançar esse estado de pureza espiritual. Mas na questão 120, 121 e 122 do Livro dos Espíritos, resumindo, eles nos falam que Deus criou o espírito sem nenhuma tendência, nem para o bem, nem para o mal. Imagina, se a gente tivesse sido criado com uma tendência para o bem e outro espírito tivesse sido criado com uma tendência para o mal, seria uma injustiça de Deus, porque se eu tenho já uma tendência, eu tenho mais facilidade para ir para aquele caminho do mal. Mas se eu tenho uma tendência para o bem, ainda que surja uma oportunidade do mal, mas eu só tenho tendência para o bem, também não vou para o caminho do mal. E aí a gente perguntaria, mas por que tantos espíritos erram, tantos vão para o caminho do mal? A causa é exterior, não interior. Quer dizer, Deus criou os espíritos isentos, mas nos deu o livre-arbítrio, liberdade de escolha. Então, de acordo com a escolha que eu faço de uma determinada circunstância externa, eu posso ceder à tentação do mal ou não, mas seguir só o bem. Então, quando ele diz que o Espírito, Jesus, ele foi um Espírito que evoluiu em linha reta, significa que ele sempre escolheu o caminho do bem. Por quê? A gente tem aí na questão 100, acho que é 20 mesmo, não importa. Pergunta se o espírito, ele necessariamente passa pela fieira do mal. Ele tem que passar pelo caminho do mal para evoluir? Não. Pelo caminho da ignorância. É diferente. Ignorância significa sem conhecimento. Por isso fomos criados simples e ignorantes. Mas não necessariamente a gente precisa passar pelo mal para aprender. Ok? Para uma criança, se você ensina que não pode colocar o dedo na tomada que vai tomar choque, ela precisa enfiar o dedo lá, tomar um choque, sentir a dor para aprender? Não. Não precisa, basta que ela seja obediente. Não posso fazer isso, não vou fazer isso. E nós, sabendo o que a gente deve fazer e o que não deve, muitas vezes a gente escolhe o que não deve. Por isso, estamos aqui sofrendo as consequências dos nossos atos. As aflições que passamos hoje podem ser fruto desta existência ou de existências passadas. Aí, ele nos fala aqui, na parábola, das diversas horas, né? De madrugada, terceira hora do dia, sexta, nona e 1/10 hora. Então vamos lembrar que na antiguidade o tempo ele era contado assim, de forma diferente do que é hoje. Então lá na cultura, por exemplo, na cultura judaica, o dia ele começava e terminava ao pôr do sol e não à meia-noite. Então, a primeira hora, que seria 6 da manhã, então você tem um período ali de dia. Então começava o horário e terminava ao pôr do sol. Quer dizer, na verdade, o dia começava no pôr do sol. Então, às 6 horas, por exemplo, o sábado, o domingo. O sábado terminava às 6 horas da tarde e a partir dali era o domingo
que ia até o pôr do sol do outro dia. Ok? Então não é como hoje. Hoje nós temos 0 hora, vai até meia-noite. Antigamente não era assim. Por isso a gente vai entender o que significa essas 9ª, 3ª, 10ª hora. Então se o sol, né, ele nasce por volta, né, de 6 horas da manhã, que é exatamente o dia e noite, tá, que contava, fazendo essas 24 horas. As pessoas que queriam trabalhar, elas se reuniam nesse horário. Então aquele pai de família, ele sai de madrugada, né, para buscar os trabalhadores. Então ele vai pegar primeiro esses que estão ali acordados às 6 horas da manhã, porque isso era um costume da época, eles se reunirem às 6 horas nas praças e ficavam ali aguardando que viesse um empregador. Isso era normal. E aí, então a 9ª, porque ele fala da hora 3ª. Então se a gente tem aqui essa primeira hora, que seria de 6 às 7 da manhã, essa é a primeira, porque o dia começava aqui, se começou lá atrás, né, de 6 até as 12, então a primeira hora do dia seria das 6 às 7, essa é a primeira. E ele diz aqui da 3ª hora, então a 3ª são mais 3 horas para frente, seria 9 horas. Tá? A hora 6ª seria 3 horas depois, então meio-dia. E depois ele nos fala da hora 9ª, que seria as 3 da tarde. E depois da 1/10 hora, que é a 11ª. Então só 1/10 ou 11ª é a mesma coisa. Que seria exatamente nesse período que seria às 5 horas da tarde. Então de 4 às 5 da tarde, nesse intervalo é que cita dos trabalhadores da última hora, da 1/10 hora. Então exatamente porque eles vão trabalhar até às 6, que aí é o pôr do sol. Se encerra o dia. Ok? Ficou claro aí com relação a essas horas? Isso que, né, traz, porque isso aqui é uma tradição antiga, né, desses horários. E o que elas representam, na verdade? É um processo de espiritualização nossa. Quer dizer, um processo de evolução espiritual. Então, cada um está em um intervalo de tempo. Por isso que eu citei que na Terra nós temos espíritos intelectualmente mais elevados, espíritos moralmente mais elevados, e tem outros menos. Então, cada um está numa etapa evolutiva. E é interessante porque essa hora, né, de contratação aqui dos trabalhadores, ela equivale exatamente às diferentes convocações de Deus em relação a nós. Que horas que a gente é convocado para trabalhar na vinha do Senhor? Que hora? É o dia que às vezes vai fazer a campanha do quilo, aquela hora ali que você é chamado para ir trabalhar naquela vinha, a campanha, vir aqui no centro aplicar o passe, ou vir fazer uma palestra, porque tudo isso são trabalhadores. Né? Qual que é a hora? Agora. Todo instante. Todo momento a gente pode ser convocado. É o que Jesus fala. Quando deste a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então, vigiai e orai para não cair na tentação. A tentação da ociosidade, da comodidade, de sempre protelar as questões espirituais, né, para priorizar as questões materiais. Isso aqui eu não estou dizendo, não é o trabalho que a gente precisa, remunerado, não é as obrigações, não é fugir do dever diário para
realizar uma atividade espiritual. Não é nada disso. A gente tem que saber cumprir, conforme Emmanuel nos diz, que a verdadeira liberdade se faz através do dever fielmente cumprido. Então tem que cumprir fielmente em casa, né, com a esposa, com, né, o marido, com o filho, com os pais. Eu tenho que cumprir, em primeiro lugar, com esses. O Lacordaire, né, o espírito, ele nos traz, lá na Revista Espírita, de agosto de 1865, ele nos fala, ele faz uma hierarquia da caridade. Hierarquia. Primeiro, onde seria? Dentro de casa. Esposa, filho, né? Marido e tal. Depois, aí ele vai falando, aqueles que te geraram, os pais. Depois, irmãos, colegas de trabalho, tal, tal, tal. Depois, os pobres. Ele fala assim. Só que aí não é que você vai, não é questão de egoísmo, nem deixar de atender os pobres. Fala, não, tem que atender, não é isso, não. A gente precisa entender muito bem. Porque às vezes os pobres que ele está falando aqui não são os pobres de recursos, não. Às vezes o mais pobre está do seu lado. O que eu disse, né? Aquilo que eu falei de Jesus, fala que ele está com sede ali de carinho, está carente, precisando de uma atenção. Eu não dou atenção para aquela pessoa que está do meu lado. Aí saio, vou fazer uma campanha do quilo, dou atenção para todo mundo. Tem uma paciência, conversa, a pessoa, você está ali, a pessoa não quer conversar, e você tem um caminho, tem um monte de casa ainda para seguir, a pessoa, não, mas está precisando conversar. Aí você tem maior paciência, assim. Quem já fez campanha do quilo aqui? Alguém já fez? Você já fez, inclusive, lá com a gente, em Mateus. Lembro você lá. Então, é assim. Para os de fora, a gente tem maior paciência. Para os de casa, a gente tem maior... A gente assim, precisa... Então, vamos observar, né? Esse é o Lacordaire que nos chama a atenção. Então, com relação a esses, né, os trabalhadores da última hora, André Luiz ele nos fala uma coisa interessante no livro Nosso Lar, está lá no capítulo 26, em que ele diz o seguinte: quando o discípulo está preparado, o pai envia um instrutor. Quando o discípulo está preparado, o pai envia um instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E é interessante, porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca praticar, que é muito difícil, né? Praticar a doutrina espírita não é uma coisa fácil. Para a gente que traz um monte de vícios, né? De hábitos negativos do passado, você vencer, né, as questões materiais, então não é uma tarefa fácil. Não é fácil. Mas quanto mais a gente busca colocar em prática, né, o Evangelho, mais aparece serviço. É interessante isso. Então, quanto mais serviço aparecer, pessoas necessitadas, te procurando, dentro da família, né? Às vezes a gente, até ontem, eu conversando com a minha esposa, e aí falei assim, bom, se fosse a nora que eu fosse escolher, seria assim, né? Seria tal, 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 tal. Seria desse jeito, seria assim, ou não. E a gente só brincando assim, fala assim, não, tem exatamente aquilo que a gente, às vezes nós somos um instrumento para auxiliar, né, um filho, uma nora, um genro. Então as famílias são assim. Porque se fosse escolher, quem que a gente escolheria? Aquele espírita iluminado, né? Aquela pessoa assim, aquele ali, espírito iluminado. Não, esse aqui que eu vou escolher para ser meu genro, para ser minha nora. Não era isso? Não escolheríamos isso? Aí vem um totalmente desequilibrado.
Mas logo aqui, eu que sou espírito, que eu rezo tanto, aparece uma pessoa assim tão complicada. Mas somos... É porque se a gente está preparado, aparecem as pessoas para que a gente ajude. E então isso aí significa, né, que a oportunidade de servir e contribuir com o mundo, né, com as pessoas que estão à nossa volta, elas exatamente surgem quando a gente se prepara, né, para situações inesperadas, né? Porque, por exemplo, quando eu venho para cá, eu venho buscando, assim, ter um certo equilíbrio, né? Principalmente trânsito. Até brinquei com minha esposa, assim, não, até a reunião eu não falo de carro nenhum que está fazendo coisa errada agora. Deixa eu concentrar aqui, não vou falar nada. E como que é difícil, né? Assim, você não criticar um carro que está fazendo coisa errada, uma pessoa... A gente acha que a gente é perfeito, só vê o defeito no outro. Mas eu acho que eu sou perfeito dirigindo. Não é. Mas os outros erram demais. Sempre. Não anda, fica andando devagarinho. Então, cada reencarnação, né, ela representa esse período, né, de horas aí que a gente tem de aprendizado. E que é importante a gente considerar que as condições essenciais para os trabalhadores, né, conforme nos diz Kaibar Schutel, que é a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço. Então, constância é exatamente a gente começar um trabalho e ter continuidade. A gente vê muito isso, as pessoas começam trabalhos voluntários, ali uma semana, 2, 3, na hora que você acha que a pessoa vai engrenar, some, desaparece. Não tem constância. Ou de estudo, né? Um grupo de estudo que você abre e tem lá 20 pessoas. No final tem 3, 4. Não é isso? Que acontece na maioria das casas espíritas ou grupos online. Quem estuda? Poucas pessoas. No início são muitos. Aí se reduz. Não tem exatamente o que falta, é constância, o desinteresse, né? O desinteresse aqui agora já no sentido de não trabalhar esperando o pagamento. Então, se eu venho aqui, eu não estou esperando nenhum tipo de recompensa. Pelo menos não deveria. Né? Não, eu fiz muitas palestras, tal, orientei muita gente. Já recebi. Principalmente nos lugares, né, que bate palma e você fala assim, vai gostar. Já recebeu. Então, não tem mérito nenhum, mas já acabou. Você já, o que precisava, você já recebeu. E, então, vamos lembrar do salário, né, das bênçãos no céu. Bênção, a melhor moeda que existe. E a boa vontade, né, e a gente ter gratidão sempre pelaquela missão que nos foi confiada. Pode ser missão como pai, como irmão, como filho. Se a gente tem essa bênção da doutrina espírita, e se nos foi confiado algum trabalho, né, dentro da doutrina, sempre ter gratidão por isso. Porque a doutrina abençoada, eu não sei o que eu seria se não fosse a doutrina espírita. Não sei. Não imagino eu sem a doutrina espírita. Porque traz tanto conhecimento, tanto conforto, tanto consolo, e tanto assim, nos dá tanta esperança, né? Que a gente às vezes se depara com situações assim difíceis, mas quando a gente lembra, né, tudo passa. Nós temos uma vida, nós somos espíritos eternos. Quantas vezes nós já passamos aqui por situações muito piores, já carregamos às vezes cruzes, né, mais pesadas, e hoje está mais suave. Fala, não, tudo passa. E o esforço, né? Porque ninguém alcança nada sem esforço. E assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, que Jesus possa nos
abençoar, nos trazer, né, sempre essa confiança, coragem, segurança para nosso dia a dia, a gente estar sempre com a mente aberta para o aprendizado, com boa vontade, com bom humor diante de qualquer situação, lembrando que jamais estamos sós. Sempre teremos um anjo de guarda, né, que nos protegendo, e Deus que está em nós, está em toda parte, Jesus. E com essa companhia espiritual, né, sem contar dos encarnados aqui, amigos, né, os benfeitores espirituais e dos encarnados, não precisamos temer nada, mas sim aprender a amar. Muita paz a todos. Obrigado.